Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que aquele lugar que eu tenho sempre denominado como sendo o lixo da história está se convertendo num lugar cada vez mais insuportável, um lugar devastador para muitas pessoas que acreditaram no ex-presidente da República. Ele, por outro lado, está num conforto absoluto, está com segurança, está com dinheiro no bolso e está se estruturando, inclusive, para não voltar para o Brasil, enquanto todas as pessoas que acreditaram nele estão aqui sofrendo de uma série de agruras. Apesar do ministro Alexandre de Moraes estar liberando algumas pessoas, isso não significa que elas estejam imunes aos processos judiciais que vão causar muitos transtornos para essas pessoas ainda livres, ainda soltas, e muito mais transtornos para aquelas pessoas que hoje tiveram uma prisão preventiva decretada em seu desfavor. Mas o que é que está acontecendo? Temos, inclusive, um fato relacionado ao ex-ministro da Justiça que foi buscar apoio psicológico, né? Que história é essa? Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento ao nosso portal e está nos conhecendo, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são muito importantes aqui no nosso portal. Se puder também participe dos nossos chats, que todos os dias abrem um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, antes de entrarmos no ar. E também se inscreva no nosso clube de membros, se puder, porque é uma forma adicional de você estimular e você participar, se está mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos aos trabalhos aqui. Gente, notícias agora de tarde, né? Moraes cita conduta gravíssima e mantém 140 presos por ligação com atos de terror em Brasília. Ministro do STF apontou evidências de que os presos cometeram 7 crimes, entre eles atos terroristas e tentativas de golpe de Estado. Outros 60 detidos foram liberados. Os que foram liberados, como eu disse agora, né? Não significa que eles estão imunes, não. Eles estão ali fichados, estão registrados e vão ter muitos problemas para dormir à noite de uma forma mais tranquila, né? Porque toda vez que o telefone tocar, a campanha tocar, pode ser um oficial de justiça chamando essas pessoas para novos esclarecimentos ou até para serem presas, né? Porque muitas situações podem revelar, inclusive, a participação dessas que estão sendo soltas hoje em alguns dos delitos mais graves aí que estão sendo colocados para as pessoas que vão sofrer agora prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é muito dura, porque ela não tem prazo para terminar. E num processo desse, onde você tem múltiplas pessoas com múltiplas condutas, até resolver essa situação toda, muita gente vai ficar um tempão presa, né, no meio dessa história, sem prejuízo das que ainda estão soltas e a polícia está a captura. Sem falar também nos prejuízos materiais que muitas pessoas vão sofrer em função de terem financiado, participado, patrocinado outras pessoas que se envolveram nesses crimes todos. Então, essa é uma notícia específica a essas pessoas, né, que não foram apenas simplórios canjicas, esses aí tiveram a capacidade de atentar mesmo, né, contra a democracia, praticar destruição, e a gente nunca deve perder de vista, né, que essas pessoas queriam mesmo era a destruição da democracia do nosso país, e isso não é pouca coisa, isso não pode passar incólume e impune. Aliás, gente, esse tipo de responsabilização que a justiça do nosso país está fazendo a essas pessoas está sendo observada no mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem movimentos de insanos também, que ao verem o que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil, ficam pensando também se isso não é um modo, né, não um método de contestar a democracia, de enfraquecer governos, enfim, de ter uma atitude política destrutiva. Então está todo mundo do mundo civilizado observando o que está acontecendo no Brasil. Outras coisas vão atingir o Bolsonaro em cheio também, como eu comentei com vocês. Gastos no cartão corporativo ou do cartão corporativo de Bolsonaro podem passar de 75 milhões. Gente, quando se fizer um pente fino no que o Bolsonaro gastou ou autorizou a ser gasto, ele vai ter que devolver muito dinheiro, porque tem gastos absolutamente imorais, ilícitos, inconfessáveis. E isso tudo vai ser quantificado e é uma forma rápida disso ser sancionado, o bloqueio de bens. Além da inelegibilidade que ele vai sofrer, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Eles vão ter que procurar outra criatura para representar direito. Não é por outra razão que a gente está vendo muitas pessoas aí, né? O Tarcísio já está se colocando, né? Dando declarações, se apresentando como
uma pessoa da direita moderada, né? Vamos dizer assim, ou da direita não insana, o Zema também, enfim. Os crocodilos estão cada um abocanhando os seus nacos maiores dos restos mortais do bolsonarismo que está cada vez mais evidente agora. Bolsonaro já estuda ficar nos Estados Unidos por mais tempo. Temendo o cerco, legal aliados montam um plano de palestras para ajudar a custear a estadia. Gente, vocês imaginem alguém pagar para assistir uma palestra de Bolsonaro? Pois bem, vai ser uma lavanderia, vão arrumar umas palestras mandrakes para o Bolsonaro e será uma forma dele até gostar de ficar do lado de fora, né? Conspirando, sem ter a sua prisão aqui dentro ameaçada de uma forma mais instantânea. Não significa que ele, estando fora do nosso país e praticando crime contra a nossa democracia, ou crimes, que ele fique imune, não. Se alguma coisa for atribuída a ele, ou uma condenação acontecer no Brasil, pode surgir um processo de extradição, um pedido para ele ser remetido para o Brasil, para ser preso, para ser responsabilizado aqui pelos seus delitos, ou, se for condenado por uma corte internacional, ele pode ser preso até fora do nosso país também e cumprir pena, inclusive fora do nosso país, que seria uma coisa totalmente surreal, mas enfim, seria o fim dessa criatura, um fim merecido, né? Agora vamos ao fato de hoje de tarde também. Anderson Torres mantém silêncio em depoimento à Polícia Federal. Então quer dizer que ele não tinha nada para dizer? Ele, ao invés de prestar esclarecimentos, dele procurar se inocentar, quando uma pessoa usa o direito de não falar absolutamente nada, gente, isso é uma evidência muito grande no mundo inteiro que essa pessoa está escondendo coisas e está escondendo coisas para se proteger ou para proteger terceiros. E aí tem uma situação muito nebulosa que a gente tem que jogar uma lupa em cima, sobretudo os veículos de comunicação que têm mais estrutura para isso, né, de observarem as conexões que estão se tendo, né, que estão acontecendo agora entre a defesa do senhor Anderson Torres e do clã Bolsonaro, porque o advogado é o mesmo. E aí há conflitos, né, de interesses dessas criaturas. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na sequência. Vamos falar aqui do que aconteceu. Então ele ficou calado e chamou também uma psicóloga lá da estrutura da polícia, né, para bater um papo, porque ele está muito deprimido, ele está muito angustiado. Isso é uma posição que denota uma série de possibilidades. Alguém que está nessa condição, que está fragilizado, né? Agora vocês conseguem imaginar alguém que foi delegado da Polícia Federal, um homem poderoso na estrutura de poder, um homem ligado ao clã, ligado a uma série de situações, de repente o cara está deprimido, está angustiado, ou seja, está com medo. O Piu-Piu está tremendo, deve estar com medo do Frajola, já que o apelido dele é Piu-Piu, né? A gente vai ver repercussão disso aí durante a semana. Anderson Torres demonstra abatimento e recebe atendimento psicológico na cadeia. Ex-ministro de Bolsonaro não consegue disfarçar abatimento e chegou a questionar: o que eu fiz para ser preso? Olha, meu amigo, não fez nada, né? Então isso explique, traga o seu telefone celular, libere todo tipo de informação, fale das pessoas com quem você teve contato, o que você foi fazer nos Estados Unidos, onde o Bolsonaro se encontra atualmente, que serviços você prestou à nação ao tempo que Bolsonaro estava à frente da presidência da República, por que foi lá quando Roberto Jefferson tentou matar policiais, por que esteve ao lado de Bolsonaro quando ele questionava as urnas eletrônicas? Por que forneceu informações sigilosas para Bolsonaro, para ele atacar também as urnas eletrônicas? Então tem muita coisa que precisa ser explicada, né? Provavelmente o senhor Anderson Torres é uma espécie de homem-bomba desse governo Bolsonaro. Anderson Torres recebe atendimento psicológico na prisão. São muitas matérias nesse sentido. E aí, gente, uma situação que me chamou a atenção, em função de ser desse mundo do direito também, né? Essa notícia aqui. Anderson Torres contrata Rodrigo Roca, advogado que defendeu Flávio Bolsonaro nos casos das rachadinhas. O doutor Rodrigo Roca, ele foi advogado do Sérgio Cabral também. Então, é uma pessoa muito experiente, mas aí tem essa questão de conflito, né? Ele é advogado do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República, que está bastante encalacrado numa série de acusações. E o mesmo advogado que representa esses interesses é advogado também do senhor Anderson Torres. Que tipo de situação a gente pode imaginar que pode estar acontecendo? Será que o Anderson Torres está recebendo através desse contato, né, algum tipo de recado implícito, né, algum recado explícito? É possível um advogado cuidar desses mesmos interesses com a mesma intensidade? E se houver uma situação de um que incrimine o outro, como é que fica essa situação? Então,
é um movimento, né, extremamente complexo dentro do direito, não quero fazer nenhum pré-julgamento, mas que é estranho, E aí, diante de serem personagens políticos, isso nos dá direito de fazer aqui uma série de ilações também. O senhor Anderson Torres, ao invés de procurar um psicólogo, um psiquiatra, deveria sim prestar um serviço à República, dizendo a verdade, apresentando seu telefone celular. Alguém acredita que ele perdeu o telefone celular? Alguém acredita que alguém clonou o telefone do senhor Anderson Torres? Será que será necessário que apareçam outras provas para ele finalmente fazer uma delação premiada, uma colaboração premiada? Pois bem, e aí tem situação que chega a ser patética, né, e hilária, envolvendo esses personagens todos, que é uma dessas aqui que eu selecionei, né? Ministro concede medalha do mérito indigenista a Bolsonaro. A Associação Indígena diz que vai contestar na justiça. Honraria reservada a pessoas que se destacam pela promoção dos indígenas, mas presidente tem sido criticado por defender medidas como exploração mineral em terras demarcadas. Essa condecoração se deu no dia 16 de março, né? O ministro da Justiça deu aqui uma condecoração para o Bolsonaro. Gente, a cena é muito patética, né? O Bolsonaro, com esse visual aqui, recebeu a medalha do seu subordinado, né? Tem coisa mais puxa-saquística, mais canalha, mais assintosa do que essa? Alguém fazer esse tipo de bajulação? Evidentemente, como ele fez esse tipo de bajulação, ele está esperando agora algum tipo de apoio, né? E por isso a depressão dele pode ser explicada diante dessa situação. Ele está se sentindo abandonado, está deprimido, está com o advogado do Flávio Bolsonaro prestando serviços a ele e com seu telefone com uma série de informações que, se eclodirem, podem comprometer. Pode comprometer nessas informações algumas situações e algumas pessoas também. Bom, então tá aí a cena, né? E a bronca que Anderson Torres recebeu de um ministro do STF. A Bela Megali coloca na coluna dela que houve essa situação, diante desse puxa-saquismo, essa ligação, essa falta de comportamento republicano do senhor Anderson Torres, inclusive durante o processo eleitoral aqui no Brasil, fez com que ele recebesse algumas chamadas ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque as atitudes foram absolutamente impróprias, para dizer o mínimo. E agora, com eventuais revelações que possam surgir no bojo dessa investigação, a gente vai ver que a coisa transbordou dos compromissos éticos e morais que ele teria que ter com a República para situações criminais. Como dizia a vovó, quem não deve, não teme. Então, gente, essas foram as notícias aí dessa tarde aí. Muitas coisas continuarão a acontecer. Como eu disse a vocês, estamos aguardando ao longo dessa semana uma reunião do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas, porque é uma situação que a gente tem que jogar lupa em cima dessa história, jogar lente, porque, como eu disse mais cedo no nosso encontro, se você não assistiu, assista, existem muitas situações que estão embarreirando o desenvolvimento da nossa nação. Enquanto a gente não resolver todas essas questões, vamos ficar ainda muito patinando, né, nesse processo histórico. A gente precisa resolver isso, precisa enfrentar todas essas demandas do passado, mandando para as cadeias essa gente que tentou destruir a nossa vida, a democracia e o futuro do Brasil. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!